Muito bom dia a todos, bom dia, pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todas. É com grande satisfação que eu gostaria de apresentar para vocês hoje um seminário intitulado Aspectos Mecanísticos e Reatividade de Complexos Doadores e Aceitadores de Elétrons no desenvolvimento de novas metodologias sintética fotoinduzidas. Eu sou o professor Márcio Weber Paixão, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, e aqui estou por já 10 anos. Então, cheguei em São Carlos há 10 anos atrás, onde iniciei minha carreira acadêmica e minha carreira científica independente. Eu peço que vocês apenas me comuniquem se vocês estão me escutando de forma adequada. E assim que vocês me comunicarem no chat aqui, eu vou colocar meu screen aqui na apresentação. Ótimo, muito obrigado. Então, como eu disse, eu sou professor do Departamento de Química da UFSCar, membro também do Centro de Excelência em Pesquisa em Química Sustentável, coordenado pela professora Arlene, e hoje eu tenho a oportunidade de apresentar para vocês, então, esse seminário que traz esse título já comentado anteriormente. Mas, bem, antes de falar do tópico propriamente dito, eu gostaria de agradecer aos membros do meu grupo de pesquisa e mostrar um pouquinho para vocês da química que a gente vem desenvolvendo no Departamento de Química. Essa foto, ela ilustra o nosso grupo de pesquisa, com alguns agregados que não tiraram essa foto, que estão aqui no lado direito, né? Mas essa foto ela foi tirada, então, antes da pandemia. Vocês podem ver, obviamente, que nós estamos em isolamento e cuidados com distanciamento social, mas se eu postasse aqui, se eu tivesse coragem de postar uma foto minha, vocês veriam que eu estou em regime de engorde trancafiado na minha casa. Então, essa pessoa aqui, ela já está com aproximadamente mais uns 10 quilos. Então, ela não foi tirada agora. Mas aí a foto reúne o nosso grupo, e o nosso grupo é bastante atuante também nas redes sociais. Se alguém tiver interesse em acompanhar algumas das nossas publicações e também algumas dos nossos twitters, vai em @marciowpaixão, você consegue acompanhar. E aqui eu trago também alguns dos meus contatos, mdapaixão@fiscar, e também o outro e-mail que é mais impessoal, que é o amareloveber@gmail.com. Pois bem, o nosso grupo de pesquisa, pessoal, ele trabalha especificamente com reações estereosseletivas, desenvolvimento de novas reações estereosseletivas e a aplicação dessas reações estereosseletivas também na química de peptídeos e modificação da estrutura básica de peptídeos, geração de aminoácidos não naturais. E, mais recentemente, nós entramos em duas outras áreas distintas, uma que é a valorização de biomassa, então desenvolvimento de novos catalisadores de heterogênea, aplicação em valorização de biomassa, glicocelulósica, e um tema que nós nos debruçamos com grande interesse é a fotocatálise, certo? Então, a fotocatálise, ela não só despertou o nosso interesse, mas é conhecido que os químicos, há muitos anos, são fascinados pelo uso da luz visível para construir moléculas. A química tem o potencial de permitir uma variedade de reações que não são acessíveis através de vias térmicas convencionais, certo? Isso ocorre por quê? Porque a reatividade química de moléculas excitadas eletronicamente difere fundamentalmente daquelas no seu estado fundamental. Apesar de seu grande potencial, a fotoquímica sintética, por muito tempo, ela só foi empregada
em laboratórios muito especializados, certo? Com algumas aplicações práticas, então aplicações bastante limitadas, e como eu disse, ela era dominada por poucos químicos. Nos últimos anos, na verdade, né, essa situação mudou drasticamente e muitos métodos fotoquímicos foram desenvolvidos. Então, novas metodologias, tanto para a construção de novas ligações carbono-carbono, quanto carbono-heteroátomo, foram desenvolvidas. E isso expandiu, gente, enormemente as suas possibilidades e aplicações, certo? Deve ser ressaltado que, em muitos dos casos, as reações fotocatalíticas são realizadas sob condições mais amenas, normalmente a temperatura ambiente, e os reagentes que eram então usados de forma estequiométrica foram substituídos por oxidantes ou redutores simples. Tá bom? Então, nesse slide vocês podem ver um pouquinho da nossa contribuição. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele, desde 2015, vem contribuindo nessa importante área, em especial no desenvolvimento de novas metodologias em cascatas fotocatalisadas. E essas metodologias, elas visam a síntese de sistemas heterocíclicos, bem como a funcionalização de heterocíclicos. Esses heterocíclicos, eles podem ser sistemas aromáticos ou não. Então, nesse chart aqui, que foi brilhantemente compilado pelo aluno de doutorado José Delgado, é possível vocês visualizarem alguma das químicas que nós estamos desenvolvendo. Então, por exemplo, essas primeiras aqui, que iniciaram em 2015, eu vou mais adiante, eu vou dividir com vocês, nós vamos discutir essa química em maior detalhe, em especial essa reação de formação de indóis e oxaindóis, também um trabalho de 2018, que é uma evolução desse trabalho, uma ciclização para a síntese desses sistemas agora, onde ele não apresenta insaturação. Então, existe uma modificação estrutural e, consequentemente, os scaffolds que podem ser sintetizados são distintos. Nós também desenvolvemos metodologias, novamente, para síntese de indóis, então essa eu não vou apresentar de forma mais aprofundada, porque ela trata de uso de fotocatalisadores metálicos e que não é o tema de toda a nossa apresentação. Mas aqui você consegue ver que a gente consegue fazer a síntese de indóis funcionalizados tanto na posição 2 quanto na posição 3. Desenvolvemos também, algumas reações de acoplamento, onde o sistema heteroaromático ele é alquilado, ele é funcionalizado na posição vizinha ao sistema, ao átomo, ao heteroátomo, desculpe, e aqui para esse tipo de química a gente precisa utilizar um fotossensibilizador e também um catalisador metálico de níquel. E aí, fazendo uma catálise dual, a gente consegue fazer reações de acoplamento cruzado, onde uma nova ligação carbono-carbono é gerada e agora entre dois carbonos com hibridação sp3. É conhecido que esse tipo de química, né, formação de ligações sp3-sp3 envolvendo complexos organometálicos, ela é de extrema dificuldade, uma vez que pode sempre sofrer reações, por exemplo, na química de paládio, de beta-eliminação, e, consequentemente, você não consegue obter esse produto. Mas o níquel traz aí uma característica muito importante, então, permitindo fazer esse tipo de transformação. E uma outra forma de se fazer as reações, então, utilizando um outro conceito, que seria de transferência de energia, que nós vamos discutir um pouquinho mais adiante, que é onde a gente consegue fazer cicloadições do tipo 2+2 e sintetizar, então, esses heterocíclicos com ciclos condensados. Bom, então, como eu disse aqui, são alguns exemplos do que a gente já desenvolveu aqui na UFSCar, e, basicamente, o que difere essas reações, além dos produtos que são gerados, é o método de ação, o modo de ação. Então,
Passando para o próximo slide, desculpa. Passando para o próximo slide, é possível perceber que existem, então, dentro da fotoquímica, diferentes formas de ação. Mas o que deve ficar também, pessoal, é que o campo da fotoquímica, ele diz respeito às reações químicas promovidas pela absorção de luz, certo? Então, assim, diferentes espécies, elas podem absorver luz, né? Ou seja, elas podem absorver energia dos fótons e acessar um estado eletronicamente excitado, que então desencadeia um processo químico, certo? Uma reação fotoquímica pode ser iniciada pela excitação direta do substrato intermediário, certo? Ou do intermediário dessa reação, e aí a gente caracteriza ela ou contextualiza ela como fotoquímica direta. Ou ainda pela capacidade de um catalisador, aqui um fotocatalisador, tá? Em absorver luz, e então esse fotocatalisador ele absorve a luz, passa do seu estado fundamental para o excitado e passa a ativar os substratos, certo? Que não absorvem daquele determinado comprimento de onda. Então, sem a presença desse fotocatalisador, não ocorreria essa transferência de energia, não ocorreria essa transferência dentro do meio reacional. Dessa forma, pessoal, desculpa, uma reação fotocatalítica é, portanto, definida, tá, como um processo que requer um catalisador não consumível em luz. Que vocês veem que tem espécies fotoexcitadas. Elas interagem com outros componentes das reações usando diferentes mecanismos, certo? Que são os modos da interação. Então, como que elas interagem? Elas interagem através da transferência de energia, que seria uma sensibilização, transferência de elétrons fotoinduzidas, certo? E transferência de átomos. Então, essa transferência de energia, basicamente é uma transferência de energia física da espécie fotocitada para um aceitador dessa energia. A transferência de elétrons é uma transferência da espécie fotoexcitada, que essa espécie ela pode tanto atuar como oxidante ou redutor de um único elétron. Tá bom? E a transferência de átomo, a espécie fotoexcitada, ela absorve, ou ela, na verdade, a espécie fotoexcitada, ela abstrai um átomo de um doador. Geralmente, ocorre a transferência de átomo de hidrogênio. Então, geralmente, o hidrogênio pode ser outros. Então, a maior parte dessas reações fotorredox catalisadas, ela segue um mecanismo mostrado aqui na esquerda desse slide. Ó. Tá? Então, cada um desses ciclos de transferência de elétrons, ele é classificado, a gente pode classificar pela direção da transferência de elétron com relação ao fotocatalisador no seu estado citado. Então, o catalisador aqui representado pode ser interpretado como um complexo metálico contendo ligantes poliheteroaril, ou pode ser também um corante orgânico. Bom, o fotocatalisador excitado, então, em um quench oxidativo, ele é extinto, ou a gente usa a palavra quenchado, pela doação de um elétron para o substrato ou para um oxidante presente na mistura reacional. Tá? Já em um quenching redutivo, o fotocatalisador excitado é quenchado, aceitando um elétron do substrato ou um redutor presente na mistura reacional. Então, gerando fotocatalisador de forma reduzida. Para o fechamento de ambos esses ciclos catalíticos, ou do quenching redutivo ou do quenching oxidativo, tá? Deve ocorrer
a redução do fotocatalisador, oxidado no ciclo oxidativo, tá bom? Que é essa aqui representada é essa etapa. Então o catalisador ele é reduzido e volta para o seu estado fundamental, tá? E a oxidação do fotocatalisador reduzido no ciclo redutivo. Então, aqui eu preciso oxidar o fotocatalisador que foi reduzido nesse ciclo do quench redutivo, e aí eu oxido ele, a sua forma fundamental, e essa redução, então, ela é feita por um dos substratos ou por um dos intermediários. E aí, com o fechamento desse ciclo, o fotocatalisador, então, ele volta para o ciclo catalítico. Mas veja só, em contraste com esse cenário principal, eu chamo esse de cenário principal porque é uma das estratégias mais bem exploradas na literatura até o momento, a associação entre uma molécula rica em elétrons, certo? Uma molécula rica em elétrons, que eu chamo de doadora, aqui representado por D, mostrado em azul, e sua molécula pobre em elétrons, um aceptor, representada por A, mostrado nesse vermelhinho aqui, ou laranjinha, em seus estados fundamentais, eles formam ou produzem um complexo doador-aceptor de elétrons, certo? Então, eles se unem formando um complexo doador-aceptor de elétrons. Então, uma molécula doadora com uma molécula aceptora de elétrons, eles formam esse complexo que a gente chama de complexo EDA. E esse complexo EDA, então, ele pode, né, absorver luz na região do visível e passar a um estado excitado. Nesse caso, pessoal, esse evento de transferência de elétron pode ocorrer sem a necessidade do fotocatalisador. Então, é isso que difere do esquema anterior, discutido anteriormente, onde aqui não existe a necessidade da presença de um fotocatalisador. Então, entidades, parceiros reacionais que não conseguiam absorver luz ou absorver energia na região do visível, após essa combinação e formação desse complexo EDA, agora eles passam, então, a absorver luz na região do visível e passar a seu estado excitado e, consequentemente, ocorrer as reações de transferência de elétrons e gerações desses íons radicais que aqui estão formados. Então, a gente vai discutir com um pouquinho mais de profundidade esse mecanismo. Desculpa. Então, esse slide ele traz alguns aspectos onde a gente pode visualizar pela data de 1950 e o nome do pesquisador Millikan, que os complexos EDAs eles já vêm sendo estudados desde a década de 50. Tá? Então, quando suas propriedades químicas elas atraíram a atenção dos pesquisadores daquela época. No entanto, o emprego desse conceito de síntese orgânica só começou a ser investigado de forma mais efetiva 20 anos depois, então, aos meados de 70. Basicamente, o que ocorre, agora aqui vamos visualizar esse infográfico aqui, o que ocorre é um evento de transferência de energia, né? E esse evento de transferência de elétrons, é um evento de transferência de elétrons, ele pode ser geralmente descrito conforme mostrado aqui nessa primeira parte, onde ocorre essa formação do complexo EDA no ground stage, no estado fundamental. Então, eles se unem formando esse complexo D e A, certo? Então, um doador, que é uma espécie rica em elétrons, tá? E de baixo potencial de ionização, ou seja, ele é um redutor, ele é uma espécie, vamos contextualizar assim, uma espécie nucleofílica, tá? E um aceitador,
que é aqui representado por A, é uma molécula pobre em elétrons de alta afinidade eletrônica. Isto é, ele pode ser também um agente oxidante ou até mesmo um eletrófilo. Eles rapidamente se combinam em solução ou também pode ser se combinar em fase gasosa. Ao se combinar, eles formam esse complexo, onde a gente representa aqui por Da e Da. Tá? Essa associação, pessoal, é uma associação extremamente fraca. E olhem as setas, ela também é reversível no seu estado fundamental. E geralmente, como já viemos falando, a gente chama esse sistema de um sistema complexo, né, doador-aceitador de elétrons, ou EDA. Mas, em algumas literaturas, certo? Vocês encontram também esse sistema sendo chamado de complexo de transferência de carga, e aí a abreviação CT. Então, EDA e CT, em alguns momentos, são contextualizados de mesma forma. É um complexo de transferência de carga. Então, como essas associações, pessoal, tudo em equilíbrio aqui mostrado, como essas associações não são associações fortes e são menos direcionadas, então não são organizadas do que as outras interações fracas, e aí que outras interações fracas seriam essas que a gente pode mencionar, por exemplo, ligações de hidrogênio, eles geralmente são muito sensíveis à variação da temperatura. Além da variação da temperatura, então, os complexos EDAs também são sensíveis ao solvente e à concentração. Tá bom? Como consequência dessas variações, os complexos EDA, eles exibem uma nova, ou podem exibir, na verdade, uma nova banda de absorção. E aí essa nova banda de absorção que é formada após a combinação dessas duas entidades, ela é chamada de banda de transferência de carga. Tá? Então, ó, banda de transferência de carga. A qual, pessoal, ela não era anteriormente observada nos espectros de absorção no VVIS, quando os componentes eram medidos individualmente. Então, em alguns casos, eu vou mostrar para vocês, e alguma das metodologias que nós vamos discutir a seguir, eu vou mostrar para vocês a visível aparição dessa banda de transferência de carga, tá? Então, essa nova banda de transferência de carga, ela geralmente é deslocada para o comprimento de ondas mais longos, às vezes na região do visível. Isso faz com que produzam, assim, uma coloração forte característica. Tá? Então, tem algumas fotos que vocês vão poder visualizar isso mais à frente. Bom, formou esse sistema. Aí, após irradiação da luz no comprimento de onda específico dessa banda de transferência de carga, aqui, ó, tá? O complexo formado por Da e Da absorve energia, e atinge seu estado excitado, Da asterisco. Aqui representado o estado excitado desse sistema após a absorção de energia. Então, esse estado excitado, ele produz um evento de transferência de elétrons na sequência, aqui, tá? Então, gerando um par de íons radicais, que está amplamente solvatado. Então, forma D ponto mais e A ponto menos, e isso extremamente solvatado. Tem uma queijo de solventes aí, solvatando esses íons radicais. Finalmente, esses íons radicais, então, eles podem participar de diferentes reações. Aqui a gente representa reações de rearranjos, reações de adição, reações de eliminação, entre outras. Tá? Eles podem também, para cá, ó,
gerar radicais livres, e aí esses radicais livres eles podem se coordenar novamente, ou se combinar, desculpa, novamente, a fim de formar novas ligações, ou também o que pode acontecer é eles sofrerem uma back electron transfer, ou uma transferência de elétrons, devolver essa transferência de elétrons e aí retornar ao estágio inicial. Tá bom? Esse é um modo mais tradicional de formação de complexos EDAs, aqui representado, então, nessa parte de baixo do esquema. Agora, vamos passar para essa parte de cima superior, onde a radiação dessas bandas individuais pode acontecer para qualquer um dos componentes, ou para o receptor ou para o doador. Então, ela vai gerar ou o doador na sua forma excitada, ou o aceptor na sua forma excitada. Tá bom? O que vai acontecer na sequência? Eles podem se combinar com a outra forma não excitada. Então, aqui, ó. A não excitado, D não excitado. Então, formando o quê? Levando a formação de um sistema, e aqui nós representamos esse sistema com um D excitado e A não excitado, aqui A excitado e o D não excitado, onde esse sistema aqui agora a gente chama de exciples. Tá? Então, são essas duas possibilidades de exciples que pode acontecer, e elas vão acontecer decorrentes de qual dos componentes reacionais, ou qual deles será primeiramente excitado. Então, forma, então, o exciples. Aí, esse exciples, ele pode produzir uma transferência de elétrons, sendo convertido nesse par íon radical, que a gente já discutiu anteriormente. Esse par íon radical, ele também é extremamente solvatado, e ele pode participar, então, novamente, de diferentes reações, gerar os radicais livres, ou, novamente, acontecer essa back electron donation. Certo? Então, esses são os mecanismos principais operantes nessa química de complexos EDAs. Então, obviamente que existem muitas outras coisas por trás, em especial com relação à característica de solvente, com relação à cinética dessas reações, e eu não vou abordar neste momento. Então, agora vamos passar, após essa breve introdução, eu gostaria de discutir com vocês algumas das transformações químicas que fazem uso desse conceito, tá? E nós vamos iniciar pela funcionalização de compostos heterocíclicos. Então, aqui é uma reação, né, de arilação direta de heteroarenos, e essa reação, então, utiliza como um dos componentes o sais de iodo, tá bom? Então, é uma metodologia desenvolvida por Chatai em 2013, mas o que é interessante, e até mesmo para contextualizar um pouco o desenvolvimento dessa química, é que em 2013 o grupo do Chatai, lá na Universidade de Osaka, no Japão, eles relataram, né, o desenvolvimento dessa metodologia que leva à ligação de arenos, e tanto heteroarenos, com sais de diaril e iodônio, aqui representado, na presença de um sal de irídio como fotocatalisador, empregando luz branca. Tá bom? Só que, ao investigar o escopo desta reação, então, no primeiro momento, eles desenharam essa reação para se fazer com complexos organometálicos. Só que, ao investigar o escopo dessa reação, especialmente em relação aos heteroarenos, os autores, né, o Chatai e o grupo de pesquisa deles, eles
notaram que essa ligação de algum dos pirróis ocorria mesmo na ausência do fotocatalisador. E com essa observação, eles passaram a tentar entender um pouco mais do que estava acontecendo. Então, eles analisaram, né, através do UV-Vis, da mistura da reação, que existia, está aqui representado, né, uma nova banda de absorção, a banda CD, que então ela foi atribuída à formação desses complexos EDAs entre, né, o areno e o reagente diaril iodono. Então aqui está representado o mecanismo reacional, onde o pirrol vai interagir com o areno, formando esse complexo EDA, que então é fotoexcitado na presença de luz branca. Ele sofre uma decomposição, gerando um bis radical extremamente solvatado. Esse bis radical, então, se combina, né, e forma esse produto arilado. Então, esse produto arilado, tanto ele foi formado com baixos rendimentos, mas até rendimentos chegando à faixa de 74, e aqui vocês têm alguns dos exemplos, né, que podem ser empregados nessa química. Tá? Então, a arilação por livre de metais, empregando os conceitos DDA, aí sem a presença de um fotocatalisador. Um outro trabalho que eu trago para vocês é um trabalho do professor Paulo Melchior. É nesse trabalho também um colega aqui do Brasil, o professor Igor Joubert, da Unicamp, faz parte. Ele desenvolveu esse trabalho durante seu pós-doutoramento no grupo do Melchior, na Espanha. Em 2015, o grupo do Melchior relatou, então, alquilações de indóis via irradiação de luz visível, né, de complexos DA. E esses complexos EDAs, eles eram formados, então, entre um indol, né, e um brometo de benzila, certo? Então, aqui vocês podem visualizar a formação desse complexo EDA, e esse complexo EDA, então, absorve luz. E aqui o que também chama muita atenção é que ocorre depois a quebra dessa ligação carbono-bromo, gerando bromo na reação, Br-, e gerando essa espécie bis radicalar. Certo? Então, aqui o indol ele é o doador e o aceitador é o brometo. Tá bom? Então, esse par de radicais, pessoal, que aqui está representado, ele se combina para produzir essa nova ligação carbono-carbono. E essa ligação é formada após essa ligação ser formada, então ocorre uma rearomatização do sistema na presença da base. Então, aqui também alguns exemplos do que que foram obtidos a partir dessa metodologia. Então, a alquilação pode ser realizada na posição C2 e C3 do anel indólico, né? C2 com C3 do anel indólico, depende de qual está protegida ou não, ou vamos dizer assim, está disponível ou não. E, curiosamente, quando ambas as posições, são monossubstituídas, como no caso, a preferência para essa reação acontecer, essa nova ligação acontecer nesse segundo evento é em C3. Então, em especial, esse trabalho ele também traz uma informação muito grande sobre a formação de complexos EDAs, uma vez que os autores conseguiram isolar o complexo EDA formado pelo indol e pelo brometo. Tá? Então, aqui eu trago uma cópia desse sistema, né? Foi feito um raio-x, onde foi estabelecida uma composição de 1 para 1
de doador e aceptor, e a distância entre essa plano DIED aqui está um pouquinho pequena, mas talvez vocês possam enxergar, fica ao redor de 3,3 angstrom. É bastante curta, é significativamente curto o tamanho dessa ligação, mas a gente tem que levar em consideração que os raios de Van der Waals usuais entre duas moléculas aromáticas é 3,4, né? Então, aí nitidamente dá para ver, então, eles provaram a formação desse sistema EDA. Eu trago também aqui, ainda nessa funcionalização, para terminar essa funcionalização de sistemas heteroaromáticos, eu trago para vocês um trabalho de um colega aqui da UFSCar, um trabalho desenvolvido no grupo do professor Kleber Thiago de Oliveira, né, onde os autores, então, eles desenvolveram uma nova metodologia livre de metais para fotoagregação de piridinas. E aqui, bastante interessante, eles utilizam água como solvente, né? E os rendimentos que eles obtêm até na faixa de 96%. Então, baseado nos resultados observados por eles, eles propuseram um mecanismo reacional, que aqui está representado, e esse mecanismo, então, ele passa inicialmente pela formação desse complexo EDA através da complexação do sal de arena de diazônio com a piridina, e essa piridina aqui é uma piridina livre de sais, né? Então ela está desprotonada, desculpa, ela não está protonada. E esse sistema, então, ele gera um complexo EDA que absorve luz azul. Aí, num passo subsequente, ele sofre ruptura, né? Então, gerando esse radical arila, que esse radical arila, então, ele reage com o sal de piridina, agora ele está na forma de sal, esse sistema, para formar um novo radical intermediário, que então, ele posteriormente, ele é rearomatizado por reação com oxigênio gasoso. Finalmente, então, depois do workup dessa reação, o produto desejado, esse sistema arilado, ele é obtido. Vejam aqui, então, a formação desse complexo EDA, vocês podem ver a formação dessa nova banda CT, onde em 1A é o reagente, 2A, 1A é o reagente protonado, 2A é o sal de arena de diazônio, e agora, então, 1A mais 2A, mostra aqui uma coloração mais amarelada, agora uma linha que não é o sistema protonado, mais o 2A, então, levando esse sistema vermelho forte, e aí é onde aparece essa nova banda de transferência, esse novo CT. Tá bom? Um belo trabalho desenvolvido no nosso departamento pelo grupo do professor Lever. Então, eu queria mostrar para vocês também algumas reações, em especial reações para geração de sistemas heterocíclicos, tá? Agora, reações em cascata, não estamos mais falando de funcionalização, mas sim a síntese de sistemas heterocíclicos, empregando essa química DDA. Um dos sistemas heterocíclicos, ou dois sistemas heterocíclicos que nós achamos bastante interessantes, agora eu mostro um pouquinho da química que foi desenvolvida pelo grupo, em especial pelo aluno de doutorado, que à época era de mestrado, Gustavo Piva. Então, a síntese de indóis e oxaindóis, que são fragmentos moleculares presentes em uma variedade de moléculas que apresentam atividade biológica destacada. Então, essas metodologias que nós desenvolvemos, elas foram baseadas, vamos dizer assim,
em metodologias anteriormente reportadas por outros grupos de pesquisa, em especial esse trabalho publicado na Nature Chemistry em 2012 pelo professor Stephenson, onde ele faz a síntese de indóis, certo? Em 60 até 63%, 24 horas, mas veja, utilizando uma química de irídio, e aí precisa também de 10 equivalentes de um doador de elétrons, de um agente de redução, para chegar então a esse sistema. Já para a síntese dos oxaindóis, então é um trabalho do Chemicon de 2011, onde os autores eles desenvolveram uma metodologia, e agora basicamente é uma troca do material de partida, então material de partida um pouco diferenciado do anterior, né? E esse material de partida, então, gera esse oxaindol a partir de uma reação 5-exotric, que é um processo radicalar em cascata, levando à formação do oxaindol. Aqui, pessoal, eu já vou passar alguns exemplos do que a gente conseguiu, do que nós conseguimos trabalhar, do que nós conseguimos sintetizar, tá bom? Então, essa metodologia se mostrou bastante eficiente, e vejam que o que chama muita atenção é que é possível trabalhar com grupos halogênios presentes no anel aromático, uma vez que eles não são reduzidos. Então, tanto bromo quanto cloro, nessa posição do anel, eles não são reduzidos, eles permanecem no produto final, no indol formado. Então, pode ser formados, ou são formados esses dois exemplos com bons rendimentos. Também é possível trabalhar com sistemas com flúor ou com CF3, que são bastante importantes para a química medicinal e de grande interesse da indústria farmacêutica. E aqui a gente chama atenção também para esses últimos 3 exemplos, onde sistemas que poderiam ser reduzidos no meio racional, então aqui uma acetona, um aldeído, nas metodologias anteriores, elas não são possíveis de serem empregadas, e essa metodologia por nós desenvolvidas, então, é possível sim, de forma seletiva, sintetizar o indol, sem tocar, então, nessas porções reativas. Tá bom? Com base, esse indol, ele só, como curiosidade, ele pode ser manipulado a fim de encontrar, então, ou de realizar a síntese formal da dolasertron, que é um antagonista de serotonina, que empregado no tratamento de náuseas e vômitos que são causados pela quimioterapia. Um ponto bastante importante dessa metodologia, e também que nós contribuímos com o mecanismo dessa reação, foi que foi possível fazer um estudo cinético, e usando as equações de velocidade, nós encontramos que essa reação é de segunda ordem, tá? Sendo de primeira ordem para cada um dos reagentes. Aqui eu apresento para vocês a lei da velocidade. Então, ela depende tanto da concentração do sistema aqui representado como A, da iodoanilina modificada, ou do TTMSS, que é o nosso agente redutor. Tá bom? Então, aqui, mais uma vez, evidenciou a formação de um complexo EDA, que também foi evidenciada, né, a partir da mistura, que aqui vocês podem ver, quando nós misturamos os dois reagentes, eles se tornam uma coloração bastante pronunciada. Então, formado esse complexo EDA no estado fundamental. Aqui eu divido com vocês o mecanismo dessa reação, onde basicamente ocorre então a formação desse complexo EDA, que é formado entre a iodoanilina modificada junto com o TTMSS. Esse complexo EDA, então, ele absorve energia, passando do seu estado fundamental para o estado excitado. Aqui ele vem com um mecanismo um pouco diferente, pessoal, do que a gente vinha discutindo. Agora, no seu estado excitado,
esse complexo EDA ele pode liberar energia quando retorna para o estado fundamental. Ao liberar essa energia, ele quebra essa ligação carbono-hidrogênio, silício-hidrogênio, gerando um radical de silício, que então reduz homoliticamente a ligação carbono-iodo, gerando esse intermediário, e essa redução a gente conseguiu detectar esse intermediário silício-iodo através de cromatografia gasosa, né? Então gera esse intermediário e cicliza através de uma ciclo-hexodig, gerando o intermediário E, que por um 3-shift de hidrogênio, então gera o intermediário F, que posteriormente protona e gera o produto final. Tá bom? Então, a mesma química ela pode ser empregada para oxaindóis, né? A mesma condição reacional, e aqui o que se difere um pouco, o que se difere é o material de partida, mas oxaindóis com estruturas bastante diversificadas puderam ser empregados e obtendo o produto após 10 horas, temperatura ambiente, em rendimentos aceitáveis. Então, novamente, uma modificação do material de partida nos permite sintetizar outros heterocíclicos, também de interesse biológico, que seriam as indolinas e os 2,3-dihidrofuranos, então aqui representados as indolinas e os 2,3-dihidrofurano, aqui tem uma indolina, aqui outra indolina, os 2,3-dihidrofuranos, e novamente essa química, então, ela é realizada como a anterior. Eu vou dar uma passada para mostrar o que a gente observou aqui, então, a partir de estudos fotofísicos. É possível ver aqui que nesse mecanismo ele se difere um pouquinho do mecanismo anterior, porque não ocorre, após a formação desse complexo EDA, não ocorre a formação de uma nova banda de transferência, mas a gente pode ver que uma nova banda de transferência é formada, sim, a partir do início da irradiação luminosa. Então, pode ser uma evidência que nessa metodologia aqui, nessa combinação desses sistemas, ocorre a forma de um sistema X-Plus, elevando a formação do produto final. Então, também foram realizados estudos de EPR para determinar o mecanismo reacional. Vejam que interessante essas estruturas. Agora é uma metodologia um pouco diferente, não vai utilizar da combinação de reagentes de silício com sistemas aromáticos para gerar um complexo EDA, e sim vai utilizar de uma outra combinação, que eu vou mostrar mais adiante para vocês. E aqui o que a gente consegue visualizar nesse slide é que compostos com uma diversidade estrutural muito grande podem ser sintetizados, então quinolinas pode ser sintetizada e triidoquiloninas também pode ser sintetizado utilizando essa metodologia. E como eu disse, esses sistemas eles são bastante encontrados em compostos que apresentam atividade biológica destacada. Então aqui a gente usa fitalimidas na presença desse sistema altamente conjugado, um éster de Hunt, de PEA, THF e Blue LEDs, LEDs azuis. Então, após 24 horas, leva a formação desse sistema heterocíclico aqui representado. Tá bom? Então, essa metodologia ela apresenta ser bastante eficiente, uma diversidade de compostos pode ser sintetizado, então ela aceita uma grande diferença de grupos funcionais nos seus componentes reacionais. Aqui, então, são alguns exemplos do que pode ser feito, em especial levando em consideração as fitalimidas. E aqui, nessa parte direita do slide, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que nós conseguimos fazer uma reação depois sequencial, onde ocorre a migração da dupla ligação, então ela deixa de ser exocíclica e passa a ser endocíclica, formando esse intermediário, esse sistema de bastante interesse. Então, é possível sintetizar 2 núcleos empregando essa metodologia
que recentemente foi publicada e desenvolvida também pelo Gustavo, em colaboração com o Zé Thiago, que é um colaborador de pós-doc. Vejam que interessante, como parceiros reacionais, nós podemos utilizar também drogas comercialmente disponíveis, ou seja, insumos farmacêuticos, melhor dizendo, comercialmente disponíveis. Esses insumos farmacêuticos, então, eles são inseridos na estrutura desses sistemas heterocíclicos. Aqui representa fenofibrate e aqui o genfrigobosil. Então, em bons rendimentos, são incorporados ao sistema heterocíclico. Essa reação também, pessoal, ela pode ser realizada em condições de fluxo contínuo, tá bom? E o que leva à produção de uma quantidade razoável do produto. Aqui eu mostro para vocês, ele perdeu um pouquinho a configuração, porque nós geramos o PDF, mas aqui eu mostro para vocês o mecanismo dessa reação, então, em especial, a formação de um complexo EDA, onde aqui é possível visualizar a diferença de coloração na mistura reacional. Então, uma é a ftalimida, o éster de errante, depois a mistura e, consequentemente, a formação de uma nova banda de absorção. Alguns outros, esse é um outro exemplo que eu trago, não é a formação de sistemas heterocíclicos, mas também emprega essa complexação de um éster de errante com fitalimidas para gerar esses radicais de carbono, ou também a gente pode utilizar sais de Katrinsky, que são esses sistemas nitrogenados, junto com éster de errante, formação desses complexos EDAs, e também, a partir dessa reação de deaminação, gerar radicais de carbono. Esses radicais de carbono, então, eles podem ser utilizados como espécies reativas frente a dehidroalaninas, e aí é possível sintetizar, através dessa metodologia, aminoácidos não naturais. Tá? Alguém pode perguntar, mas é possível controlar a seletividade desse processo? Sim, nós controlamos a seletividade desse processo, empregando, então, esse sistema, que seria uma dehidroalanina quiral, ou também chamada de alceno de Karad-Beckwith, certo? Então, nesse caso, a gente consegue chegar, por exemplo, na homofenilalanina com 72% de rendimento e uma reação de ácido isomérica, que é a relação desse centro com esse, de 20:1. Então, ocorrendo a desproteção ou a quebra dessa reação N carbono O, leva à formação do aminoácido, que é um aminoácido na sua forma, seria um aminoácido na sua forma enantiomericamente enriquecida. Gente, só agora para finalizar, uma outra possibilidade que eu queria mostrar para vocês é o emprego dessas metodologias em síntese assimétrica. Aqui, uma reação desenvolvida pelo grupo do Melchior, que também tem a presença do professor Igor. Tá? Então, o grupo do Melchior ele investigou essa alquilação direta de aldeídos com brometos de alquila, e esses brometos de alquila deficiente em elétrons, na presença agora de uma amina secundária quiral, então de um organo catalisador. Estudos mecanísticos revelaram que essa amina tem a capacidade, né, de gerar enaminas. Por quê? Porque ela se condensa com um composto carbonílico, gera uma enamina, e essa enamina é um sistema rico em elétrons, né, que forma, então, esse complexo EDA, e aí começa a absorver o espectro do visível. Então, esse complexo EDA é formado pela enamina, juntamente com o brometo de nitrobenzilo. Aqui também pode ser empregados alfa-alocetonas
e são outros sistemas deficientes em elétrons. Então, após a formação desse complexo EDA, então, ocorre uma transferência de elétrons intracomplexo, um single electron transfer, vamos assim dizer, intracomplexo, que vai produzir um par iônico radicalar e esse par iônico quiral. Certo? Então, aqui, posteriormente, ocorre a quebra dessa ligação, o leaving group sai, quebra a ligação, forma BR-, gerando então esse bis radical, e essa etapa aqui é extremamente importante, porque desloca o equilíbrio e faz com que essa back electron transfer não ocorra tão facilmente. Então, aqui ocorre a combinação desse radical, desses dois radicais, gerando então essa ligação carbono alfa ao sistema carbonílico, e depois de uma hidrólise leva então a reconstituição da amina secundária quiral para o sítio catalítico e liberando o produto do meio reacional. Então, aqui alguns exemplos dos quais os autores sintetizaram, e aí eu chamo a atenção também que não apenas na posição alfa, mas na posição gama também pode ser funcionalizado. Porém, o excesso enantiomérico nesse caso não foi tão elevado. Mais uma vez, uma contribuição do Paulo Melchior nessa área, juntamente com o professor Igor. Como eu disse, aqui a gente consegue visualizar, então, a formação desse complexo EDA pela mudança de decoração e formação de uma nova banda. Vejam que interessante, uma foto dos autores, junto com a Helena. Então, essa reação foi realizada então, empregando como fonte luminosa radiação solar. Isso foi realizado, então, no telhado do Instituto lá na Espanha, do ISIC, lá em Tarragona. Aqui, gente, dois exemplos a mais que podem ser realizados. Então, não apenas enaminas, mas enolatos, que são gerados a partir de reações de catálise de transferência de fase, também podem agir como doadores e aí formar complexos com aletos, e aqui o Melchior desenvolveu, então, a formação de novas ligações carbono-carbono desses ésteres cíclicos com sistemas alquílicos polifluorados. Tá? Um exemplo bastante interessante também é esse exemplo reportado por Gilman, mas presta atenção que agora ele não é quiral, tá? Já vou dar um spoiler que ele não é quiral. O que chama atenção é que não mais enaminas, tampouco enolatos, mas sim imínios são empregados nessa química. O imínio, então, ele a gente conhece que é um sistema que é deficiente em elétrons. Agora o sistema ele é um aceptor e gera esse complexo EDA com o doador, esse derivado de um cetoácido, forma o complexo EDA que absorve energia, consequentemente gera esse bis radical, gera então, após uma eliminação de CO2, uma extrusão de CO2, a formação desse radical acila que se combina com o radical aqui representado alfa-enamina. Então, a partir dessa combinação, gera uma nova ligação carbono-carbono. Isso aqui você pode ver que pode ser associado como uma reação formal, uma formação de Stecker. E essa reação, pessoal, como eu disse, ela, embora não seja uma variante assimétrica desse processo, e os autores tentaram implementar, mas eles não foram felizes. Esses estudos estabelecem a possibilidade de íons imínios pobres em elétrons servir como aceptores, então, na formação de complexo EDA. E fica aqui uma lacuna científica de grande relevância que precisa ser preenchida. Então, pode ser objeto de pesquisa de quem tenha interesse nessa área, conseguir construir essas ligações de forma estereosseletiva. Então, esse é o último slide, e
aqui fica claro que a utilidade da fotoquímica agora, dos complexos EDAs, em processos radicais catalíticos estereosseletivos, ele pode ser expandido também para incluir a biocatálise. Tá? Avanços recentes nessa área destacaram que a capacidade dessas enzimas, que são dependentes de cofatores fotoativos, de alterar sua reatividade nativa com a excitação de luz e catalisarem, então, processos completamente diferentes daqueles que elas já eram empregadas. Então, esses cofatores ricos em elétrons, eles podem servir, e está representado esse cofator rico em elétrons, ele pode servir como doadores na formação de complexos EDAs com substratos pobres em elétrons, certo? Então, um cofator rico forma um complexo EDA com um substrato pobre em elétrons, né? E esses complexos EDAs, então, eles são colocados em estreita proximidade mediante ligação efetiva no sítio da enzima. Tá? Então, a enzima ainda forma um sistema ainda mais conectado. Aí, esse evento, o próximo evento é um evento de Single Electron Transfer, que ele é acionado pela adição direta do complexo EDA, que fornece o intermediário da reação em cascata. Está tudo aqui representado, e aí o que acontece aqui, basicamente, então, é a quebra da ligação carbono-bromo e depois uma protonação, de forma que é sintetizada essas lactonas pirais. Tá? Então, uma química extremamente interessante e bem desenvolvida no grupo do professor Hipster nos Estados Unidos. Mais uma vez, uma outra aplicação, agora então na síntese de lactamas, então é um artigo da Science, aqui eu deixo ele citado para vocês, quem tem interesse pode visualizar, então, além de organocatalisadores, biocatálise também pode ser empregada junto com o conceito de ligação, de formação de complexos EDAs. Pessoal, aqui dois artigos de revisão, onde vocês podem pegar, óbvio, mais exemplos sobre o que está acontecendo nessa área. Obviamente que eu já passei do tempo, peço desculpa, mas eu não consigo mostrar para vocês muito mais exemplos, então vocês ficam à disposição, vocês podem pegar essas duas literaturas. Uma literatura foi escrita pelo nosso grupo, em colaboração com o grupo do professor Igor, um artigo de revisão do ACS Catálise, e um recente trabalho do professor Melchior, descreve então os avanços também da química da formação dos complexos EDAs em reações fotoquímicas. Então, é evidente que essa metodologia vem crescendo de forma exponencial, onde é possível construir novas ligações de forma estereosseletiva, e aí eu acho que a reação de forma estereosseletiva é o que ainda deve ser bem mais desenvolvido nessa área, e o maior entendimento sobre os mecanismos reacionais, então você consegue desenhar melhor a sua reação, deve ser também objeto ou algo que deve ser visualizado com uma perspectiva para melhorar ou implementar, para incrementar o que já vem sendo descrito. Então, eu gostaria de agradecer às agências de fomentos, FAPESP, CNPq, CAPES, a Bolsa dos Alunos e também aos projetos de pesquisas, a GSK, juntamente com a FAPESP, e ao Centro de Excelência em Pesquisa em Química Sustentável, pela oportunidade, e aos colaboradores também que ajudaram a desenvolver esses projetos ou esses resultados que eu dividi com vocês, em especial na parte de formação de novas ligações em sistemas heteroaromáticos através de reações em cascata. Bom, agradecimento aos estudantes
mais uma vez os contatos e aí eu fico à disposição de vocês